Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Lado de Fora. Desde agora já se inscreve, compartilha, dá o like, deixa um comentário, que ajuda bastante na divulgação do nosso canal. Eu quero, nessa noite, que agora está de noite, mas você pode estar vendo o vídeo de dia, de tarde, então bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos trocar um pouco do assunto que nós estávamos falando, que era sobre o pastor e as ovelhas, e vamos entrar no outro tema aqui, até para não ser muito maçante para aqueles que estão acompanhando. Eu quero deixar já uma palavra, Lucas capítulo de número 23 e versículo 18, que diz assim: mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Meu querido, eu quero entrar nesse tema com você, que é um tema que tem me chamado a atenção devido ao momento que nós vivemos, que é sobre a bandidolatria. A gente fala muito sobre idolatria, se fala muito sobre adoração a ídolos, a imagens, mas eu quero falar hoje sobre a bandidolatria no nosso meio, o meio em que a gente vive, o fascínio que o mal causa às pessoas. Nós vimos no texto ali que Jesus, esse texto fala sobre a condenação de Jesus, fala sobre quando Jesus foi levado diante de Pilatos e para ser condenado. Por causa da inveja que os judeus tinham de Jesus, eles criaram este ardil, criaram esta armadilha. Jesus foi traído por um de seus discípulos, foi vendido por um de seus discípulos por 30 moedas de prata, traído e entregue à autoridade romana, Pilatos, o governador. Ele foi traído, como todos já conhecem a história, porque os judeus tinham inveja de Jesus. Eles invejavam Jesus porque Jesus realizava coisas tremendas, coisas fantásticas, obras maravilhosas vindas da parte de Deus, curava cegos, surdos, mudos, paralíticos, e os judeus lá, os líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, ficavam apenas com a sua lei, com seu legalismo, colocando ali fardos pesados sobre o povo, que eles nem sequer com o dedo moviam aqueles fardos. E Jesus, vindo, lançou em rosto toda a dureza de coração daquele povo, toda a hipocrisia, toda a maldade que aquele povo tinha, e eles tinham inveja de Jesus, armaram essa emboscada para Jesus, se bem que Jesus já sabia de tudo isto, e levaram ele diante de Pilatos para ser julgado e condenado. Pilatos o examinou, não encontrou motivos reais para a condenação. Pilatos envia Jesus para Herodes. Herodes também não acha nada, zomba, debocha de Jesus, envia para Pilatos de novo, e aí segue-se o julgamento. E Pilatos está tentando, de alguma forma ali, libertar Jesus, porque não acha um motivo para condená-lo. E havia uma tradição que, por ocasião da Páscoa, era solto um prisioneiro. Aquilo ali era feito, era como se fosse o nosso indulto aqui no Brasil, o indulto de Natal, quando o governo manda uma penca, perdoa uma penca de criminosos e manda ele para casa, provavelmente para continuar cometendo crimes.
e eles tinham esta cultura lá, e lá era o indulto da Páscoa. Por ocasião da Páscoa soltavam um criminoso, e ele tentou colocar Jesus como este que deveria ser solto. Mas o povo, induzido, persuadido pelos líderes religiosos, pediu Barrabás. Disse: este não, solta-nos Barrabás, querendo Barrabás. Quem era esse Barrabás? Barrabás era um camarada que tinha sido preso por ter causado uma sedição, uma rebelião, um motim, e esse motim causou a morte de uma pessoa. Então ele era um amotinado, um assassino. A Bíblia também diz que ele era um salteador, um bandoleiro, um assaltante. Esse salteador, ali na tradução, é um camarada que fica à beira do caminho assaltando caravanas, transportes. As pessoas transportavam mercadorias em lombo de camelo, de jumento, e faziam aquele percurso pelas estradas. Ele ficava ali e assaltava. E pediram, então, o povo, induzido pelos líderes, pediram que soltasse Barrabás e crucificassem Jesus. E eu quero pegar deste ponto aqui para nós refletirmos como o nosso mundo ele é invertido, como o nosso mundo é deturpado, como o nosso mundo é podre. Quando é colocado o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e colocado um marginal, um assaltante, assassino, rebelde, aquelas pessoas esqueceram de tudo que Jesus tinha feito, de quantos paralíticos ele tinha curado, de quantos mortos ele tinha ressuscitado, de quantos cegos ele tinha abrido os olhos, de quantos ouvidos de surdos ele tinha abrido também, endemoniados que ele tinha libertado pelo poder da sua autoridade, da sua palavra, e em detrimento pediram que lhe soltasse Barrabás. E por que pediram que soltasse Barrabás? Pediram que soltasse Barrabás porque era um rebelde. E provavelmente, ele fizesse parte da seita dos zelotes, que eram contrários ao governo de Roma, contrários à cultura romana, contrários ao domínio de Roma sobre Israel e contrários a pagar impostos para Roma. Então tem uma questão financeira aí. E foi para os sacerdotes, eu acredito que foi muito fácil manipular aquele povo para que pedissem aquele homem. Porque Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. O reino dele era eterno. Ele sempre ensinou que o reino de Deus não era uma coisa física, e sim espiritual. E quando aquele povo quis fazer Jesus rei deles, Jesus não aceitou, porque o reino dele era um reino espiritual, era um reino que não era deste mundo. Tanto quando Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E Jesus disse: tu o dizes. Ele disse: olha, tu não fala comigo, Jesus. Se tu falar comigo, tu sabe que eu tenho poder para te soltar, para te prender. Jesus disse para ele: olha, nenhum poder tu terias sobre mim se não te fosse dado dos céus. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é desta terra. Se o meu reino fosse desta terra, meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue a ti. Então, meu querido, eles preferiram alguém com características opostas a Jesus. Opostas a Jesus. Então, foi pedido Barrabás. E aqui eu entro no assunto. A disposição mental, a atração, a sedução, o fascínio que esses camaradas exercem sobre as pessoas. As pessoas amam o que é das trevas, amam o que é do mundo. Jesus mesmo disse: olha, se o mundo vos odeia, não fiquem impressionados com isso, porque odiou primeiro a mim.
Ele não pode amar vocês, Jesus dizendo para os discípulos, porque vocês não são deste mundo. Se vocês fossem deste mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são deste mundo, o mundo os odeia porque odiou primeiro a mim. Então você já entende o fascínio, você já entende a atração, você já entende o desejo pelas coisas más, pelas coisas ruins. O homem natural sempre irá escolher o que é pior, o que é mais perverso, o que é das trevas. Isso já vem de muito tempo dentro da nossa história contemporânea. Nós vamos identificar vários Barrabás, vários elementos que fazem parte da bandidolatria, adoração a esses tipos de pessoas. Nós temos, nos anos 30, nos Estados Unidos, Bonnie e Clyde, que eram um casal de assaltantes que, ao menos pelos registros, mataram aproximadamente 9 policiais, mais alguns comerciantes a bala em trocas de tiro com a polícia e com comerciantes locais, e eles eram adorados por boa parte da população e protegidos por boa parte da população, que ajudavam eles na fuga, que ocultavam o lugar onde eles se escondiam, e eles eram praticamente adorados. E as mulheres se vestiam igual Bonnie, gostavam de se vestir igual a ela. Nós temos aqui no Brasil Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, foi considerado o rei do cangaço, foi feito filmes, séries, documentários, matérias jornalísticas. Ele é glamorizado até hoje, um homem que matou, degolou, mutilou, estuprou, decapitou, mas é para muitas pessoas um ícone, um herói. Nós temos o camarada lá da Argentina, o Ernesto Guevara, o Che Guevara, que todo universitário gosta de estampar aquela cara feia dele nas camisetas, e tem ele como um ícone da revolução, do proletariado, e é uma loucura. Um camarada que disse nas Nações Unidas: fuzilamos e continuaremos a fuzilar. Se orgulhava de ter matado pessoas, mas na Bolívia, quando foi capturado e morto, encheu os coturnos de urina, porque era um covarde. Mas é o herói da juventude, aonde eles se espelham. Temos na Colômbia Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes, que inundou os Estados Unidos com cocaína, com droga. E 25 mil pessoas estiveram presentes no seu enterro. Pense, aonde que você viu 25 mil pessoas no enterro de um médico ou de qualquer outra pessoa que tenha praticado bem a justiça? Nós vemos a juventude ser fascinada pelos camaradas que gostam de ostentar nas redes sociais cordão de ouro, Rolex, pistola na mão, cigarro de maconha na boca, e aqueles que são adorados, são invejados, que são ali disputados pelas moças à tapa. Não vejo elas disputando o servente de pedreiro que sai 5 da manhã e chega às 6 da noite, todo retovado de massa. Porque ser bom não é atraente, ser honesto não é atraente, ser justo não é atraente. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou dizendo? É a bandidolatria. E por que isso acontece?